artificial e machine learning da gestão de redes. Para isso, vou convidar Christian Rotenberg para subir aqui ao palco, chefe do grupo de pesquisa de inovação e da Universidade de Campinas, que vai fazer a apresentação. Antes de começar, se alguém quiser fazer perguntas, queremos lembrá-los que no final de cada apresentação teremos um espaço para comentários e perguntas. Para isso, poderão se aproximar do microfone da sala e também os participantes remotos poderão escrever no painel de perguntas e respostas. Christian, bem-vindo. O nome era Fundamentos, Pesquisa e Casos Reais da Inteligência Artificial Machine Learning na Gestão de Redes. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se conseguimos visualizar os slides. Vou fazer tudo ao contrário do que o Tomás falou. Onde está Tomás? Vou fazer tudo ao contrário, porque eu tenho duas notícias para vocês. Uma é boa e outra é ruim. A ruim é que sou professor da Universidade de Campinas, então eu gosto de falar, eu gosto de dar aula, tenho 100 slides. A boa é que sou professor, então se me falam que são 40 minutos, vão ser 40 minutos. Ariel, não se preocupe, porque vão ser exatamente 40 minutos. Vamos ver se isso funciona. Então, eu vou contar um pouco, fazer uma introdução de fundamentos de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, machine learning. Tem muitas palavras em inglês, certamente, e tenho muita dificuldade para falar espanhol, como podem perceber. Meu dia a dia faz 18 anos que estou no Brasil e tenho dificuldades para falar espanhol, que é a minha língua materna. Também vou falar um pouco a respeito de mim, que Tomás falou, não falei nada de você, mas eu tenho um slide a meu respeito. Vou contar alguns casos de pesquisa e o que é mais interessante para este público, eu acho que vai ser os casos reais. Nós temos pesquisas que percorreram todo o caminho da universidade, passando pela colaboração com as indústrias e a produção. Então, eu sou professor na Unicamp, que é aqui pertinho, 1h30. O meu grupo de pesquisa é o Intrigue. Eu sou de Madrid, me formei em Engenharia das Telecomunicações, fiz mestrado na Alemanha e o meu doutorado eu já fiz aqui na Unicamp. Trabalhei no centro de pesquisa que chama CPQD, que durante alguns anos, e basicamente foi isso. O que hoje me leva bastante tempo é uma iniciativa bem importante que se chama Smartness, e vou lhes contar 2 minutos mais ou menos sobre isso e um pouco mais dos meus antecedentes, da minha experiência e o perfil do grupo de pesquisa, muito ligado à programabilidade. Álvaro falou sobre programabilidade de redes. Nós acompanhamos essas tecnologias já faz 15 anos, desde que surgiram, e as usamos ainda hoje, inclusive com ASICs programáveis, com SmartNICs, e nosso perfil é muito prático, com bastante tecnologia, open source, open data, temos algumas cooperações com o IETF, e é isso. Quanto ao Smartness, é um centro que tem 10 anos de duração, é uma ponte entre a indústria e a academia, e temos vários objetivos para criar impacto, de forma que as próximas gerações de alunos possam exercitar a sua profissão, sabendo como a indústria pensa. Então, esse é o fundamento do programa da FAPESP, que é o CP, Centro de Pesquisa e Engenharia, e é um programa muito sólido, muito generoso, 10 anos de financiamento sustentado, e temos centros em muitas áreas, química, sustentabilidade, energia, petróleo, e o nosso é o primeiro na área de redes, na telecom. A indústria que nos apoia, de onde surgiu as telecomunicações, é a Ericsson, mas tem outras empresas são bem-vindas, se quiserem, e temos tempo até 2032 para fazermos coisas juntos.
em todas as áreas críticas de redes, computação em nuvem, inteligência artificial, control plane, data plane, também security ou trustworthiness, ou seja, e sustentabilidade. O nosso mecanismo de funcionamento é um push-pull. Vários dos pull vêm da padronização, ou standardization, grandes desafios que estão ainda em aberto, e um push do nosso grupo de colaboradores acadêmicos que estão no estado da arte e trazem ideias. Nós organizamos em work packages e geramos bastantes produtos de pesquisa e inovação. Então, já ficaram cansados de ver a evolução das redes? A mensagem aqui é que cada vez fica mais complexo, Content Delivery Networks, Fog, Cloud, Edge, 5G, 4G, 5G, WAN, todas essas camadas estão gerando diferentes inovações, conectividade submarina, que também redefine as possibilidades, o slicing é um assunto do qual eu gosto, porque fizemos bastante trabalho sobre como fazer essas slices ou fatias de redes de computação num programa que se chama NECOS, que foi uma colaboração entre o Brasil e a Europa. Software Defined Networking, que está no meu DNA, e que hoje, com inteligência artificial e um plano de conhecimento, um knowledge plane, leva às redes novas possibilidades de automação, redes baseadas em intenção, Internet Working. Tudo isso está na realidade atual na área de redes. Roubei vários slides dos meus colegas e sempre tenho cuidado de colocar os reconhecimentos, os agradecimentos. Aqui é de um colega uruguaio, Pedro Casas, que foi um dos primeiros que fez essa intersecção entre a área de redes e machine learning. E esse projeto de mapeamento da internet mostra que é muito complexo. A internet é o primeiro artefato que o ser humano não consegue compreender em sua totalidade, porque tem o BGP, por quê, cheio de porquês. E quando a complexidade ultrapassa os limites humanos de compreensão, aí nessa parte que as máquinas, a inteligência artificial, vêm para fazer um apoio muito relevante. Então, toda essa complexidade é o aliado que temos. O aliado que hoje temos são esses mecanismos que eu vou apresentar hoje. Prometo que não vai ser uma aula, vai ser um panorama geral de alto nível. E o que é claro é que, como em todas as demais áreas de conhecimento, de aplicação, estão sendo afetadas positivamente, né? Revolucionadas. Então, não poderia ser diferente na área das redes, onde todos os players, os atores, os operadores, desenvolvedores de aplicações estão se apoiando na inteligência artificial, procuram diferentes objetivos para reduzir custos, para automação, para conseguir outras possibilidades de serviços, de receitas, entre outros objetivos clássicos, agora acelerados com as possibilidades de tecnologias como Generative AI, que a Ariel vai falar um pouco daqui a pouco. Eu vou me focar em técnicas mais básicas, que são de dados que todos têm, e no final eu vou procurar deixar algumas recomendações bem básicas para quem ainda não usa técnicas, para que comece a pensar como poderia fazê-lo.
como poderia avançar a esse respeito. Eu acho que eu já referi sobre o que é um hot topic, porque que se trata de um hot topic, senão eu não estaria aqui. Agradeço, Carlos, pelo convite. E essa palestra é resultado de uma visita que fizemos ao Uruguai, à universidade. Temos um curso de 12 horas com atividades práticas e isso me conduziu até aqui, finalmente. Então, uma mini aula muito rápida sobre fundamentos de aprendizado de máquina ou machine learning. E o primeiro comentário é que é uma área de conhecimento que já tem muitos anos em evolução. E hoje, finalmente, está se concretizando em coisas que todo mundo usa, né? Quem tem um dispositivo móvel, quem usa chat GPT, dentre outras tecnologias. E continua a avançar a um ritmo que realmente não sabemos quão longe vai chegar. Tem vários fatores que conduzem para esse status quo. Evoluções tecnológicas, de open source, de frameworks. Entre todos os avanços científicos, e basicamente este slide, eu gosto bastante deste slide, que também roubei de alguém, Luciano, um colega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que pensa num killer app. Não tem um killer app, tem muitos aplicativos. E uma forma de se aproximar seria pensar nessas duas possibilidades. Eu quero detectar alguma coisa a partir dos dados, de meus dados, ou quero fazer uma previsão sobre o futuro a partir dos meus dados. E aí você coloca o nome que você quiser e no final das minhas recomendações, já com um spoiler, pense no seu dia a dia, mês a mês, ano a ano, onde você tem dor de cabeça, dor de barriga, dor no bolso, e veja se não pode resolver essas dores com alguma técnica baseada em dados. Para isso, você precisa de dados, e se você não está fazendo uma coleta dos seus dados operacionais de boa qualidade, está perdendo tempo, porque os dados históricos vão ser importantes. Então, você precisa de seus dados a partir do dia 1. E tem muitas áreas, eu vou referir sobre isso, vou deixar muitos links e outras questões interessantes para quem quiser se aproximar, porque em todas as grandes áreas de redes há muitos trabalhos, muitos são científicos, acadêmicos, que não se aplicam a uma rede real, porque são limitados. Tem uma sessão da minha palestra que eu me foco nas limitações que impedem hoje que as técnicas sejam uma realidade. Eu deixo ali para quem quiser consumir esses artigos também e para uma discussão em maior profundidade. Mas, assim, as grandes áreas, segurança, como meu colega perguntou, Álvaro, esse é o clássico. Detecção de intrusão, tudo que é um comportamento anormal da rede, dos usuários, de qualquer coisa, é um clássico onde o aprendizado de máquina ou machine learning pode dar uma resposta. Classificação de tráfego, o tráfego de um cliente, de tipo de aplicativos, isso é cloud gaming, peer-to-peer, corporate, VoIP, YouTube. Também vou mostrar alguns exemplos a esse respeito. Engenharia de tráfego, previsão de padrões, decisões de melhores formas de agregar, de saídas que alimentem suas políticas de BGP, também controle de congestionamento,
né? Controle de engarrafamentos, que também é usado bastante. Streaming de vídeo aparece aqui porque é um tráfego dominante. Eu já não sei, o Ericsson Mobility Report, se ele fala de 60, 70, 80 ou não sei quanto por cento do tráfego que passa por cada roteador é de vídeo. Vídeo adaptativo, todos os formatos que vocês possam imaginar que consomem muita capacidade. O que é Machine Learning? No fim das contas, uma forma fácil de falar é que as máquinas aprendam. Learning é aprender. E que aprendam é um processo que precisa de conhecimento, de dados, de experiência. E você vai querer aplicá-lo onde as suas técnicas básicas humanas de filtros, de regras, não aplicam porque são muitas dimensões. É um problema muito complexo para a nossa cabeça. Essas são as principais tarefas onde o Machine Learning resolve problemas que nem os melhores grupos de humanos conseguem resolver. E a outra grande área é onde a dinâmica muda muito. Os sistemas se adaptam permanentemente e não dão tempo a que a gente adapte o conhecimento. Então, técnicas básicas, você tem observações, que são esses círculos. Posso criar clusters, posso reconhecer que determinadas observações são do mesmo tipo de usuários A, tipo de usuários B, usuários que possivelmente vão abandonar meu plano da minha matéria nos próximos meses, usuários que usam muita banda, outros que eu não quero ter como clientes, ou aplicativos de um tipo ou de outro, ou clusters. Classificação também, que é onde você vai definir as classes e vai falar de um tipo ou de outro, e vem uma nova observação e você fala, eu acho que essa é dessa classe ou da outra, embora você nunca tenha visto antes. Regressão, que é uma técnica para olhar para o futuro. Você visualiza tendências, observa tendências, vai ver o que vai acontecer se uma coisa mudar. Isso é por exemplo, um clássico é o perfil de tráfego. Extração de regras é um pouco mais complexo, onde você acaba inferindo cadeias de sequências que conduzem vocês para um estado futuro. E são 3 grandes classes de técnicas. Prometo que não vou baixar muito mais o nível técnico, mas acho que todo mundo vai entender. São técnicas supervisionadas. Se diz assim em espanhol? Estou sofrendo, não sei se os meus alunos me veem agora no YouTube, vão dizer, nossa, minhas filhas, que eu não falo espanhol com elas, supervisionadas, o que quer dizer? Que eu já sei, a partir de uma observação, eu chego a uma categoria, um label, um rótulo. Então, eu treino, faço um experimento, a essa observação eu atribuo uma categoria, uma classe, um rótulo. Não supervisionada significa que eu coloco todos os dados no algoritmo e só ele sozinho identifica essas classes. Sem que eu diga nada mais, ele pode identificar clusters, fazer projeções. Aqui é onde entram bastante as técnicas de autoencoder mais modernos que estão por trás dos SLMs. A terceira é muito fácil de entender, que é a aprendizagem por reforço. Essa é a técnica mais humana. Você faz uma ação, você observa o resultado desta ação, você tem uma reação, uma recompensa. Por exemplo, uma criança pequena coloca a mão em alguma coisa quente,
sente a dor quando queima a mão e não vai voltar a colocar a mão ali. Essa é a estratégia. Bom, se nós levamos para o campo da computação, o ambiente é a sua rede, a sua decisão pode ser escolher uma rota ou outra, e você observa se isso melhora o seu equilíbrio da banda. Assim você aprende. Essas são as 3 grandes classes, darei alguns exemplos. E um pouco do pipelining. Tudo começa com os dados. Se não estamos coletando, armazenando, processando, limpando dados do ambiente hoje, amanhã comece a pensar a coletar. Antes de pensar no problema que você vai resolver, pense que os dados podem ser inputs, insumos para o seu problema. Comece a guardá-los, armazená-los de forma escalável. Há muita engenharia nisso, não é tão fácil. Para depois, com esses dados, que você consiga dizer, por exemplo, isto é um alarme, isto está dando um alerta sobre um problema. E nesse sentido, eu me lembro que as primeiras vezes que conversamos com empresas e que os seus alertas no sistema não tinham formato, não tinham classe, estavam um pouco num sistema, um pouco no outro, numa planilha Excel. Bom, assim desse jeito não podíamos fazer nada. Quando você coloca num formato que a máquina vai poder consumir, muito bem, mas se você não consegue colocar no formato, os dados não servem para nada. A partir daí temos as classes de uso, detecção de anomalias, detecção de intrusão, classificação do tráfego, classificação do Mean Opinion Score. Pode dizer que tipos de usuários estão satisfeitos até certo ponto, a qualidade de experiência, quality of experience, se isso ampliou, se eu faço isso, como vai afetar a minha rede. Então, todo esse tipo de análise pode ser feita a partir de dados. Unsupervised, não supervisionados, repetindo o conceito, eu coloco os dados no algoritmo e saem informações. E depois eu preciso de um especialista que consiga interpretar esses resultados. Não é tão fácil. Já vou mencionar os problemas. Primeiro começo com a parte boa. Exemplos, tenho esses pontos azuis, que são podem ser fluxos de uma rede, de usuários individuais, clientes, e o algoritmo detecta que são 3 clusters, o azul, o verde e o vermelho. Esses 3 clusters podem significar tipos de aplicações, usuários, que precisam de alguma atenção diferente, porque compartilham características. Levando aos nossos exemplos normais ou típicos de rede. Com essa informação, eu posso levar um determinado tipo de usuários por um caminho, tal, ou por uma chain qualquer, ou por um firewall. Às vezes os usuários têm outro perfil, às vezes são melhores, outros são não tão bons. Eu não gasto minha capacidade de processamento para exercer essas funções. Finalmente, a aprendizagem por reforço essa é a figura que mostra, que ilustra essa forma. Eu tenho um agente que toma as decisões, toma alguma medida, realiza alguma ação num ambiente qualquer, observa o resultado dessa ação, por exemplo, colocar a mão no fogo e que se queimar, recebe um novo estado. Minha mão está queimada, se queimou. Então, a recompensa foi negativa, a dor foi a recompensa negativa, e com isso eu aprendo. Para quando eu voltar a esse estado, ou seja, voltar a essa situação, colocar a mão no fogo ou perto do fogo, eu não vou fazer porque eu já cheguei a essa conclusão. Não foi uma boa decisão. Com estas técnicas,
por exemplo, podemos aplicar essas técnicas em jogos. O jogo das bolas que descem, temos uma barra que se mexe, que se movimenta, o Mario que pula para frente, para trás, se agacha. As 6 ações que podemos fazer. Se você coloca um agente de aprendizagem de reforço para brincar com ou jogar com o Mario, a partir de um número dado, 10.000, 5.000, 10.000, completa o jogo, já sabe exatamente quando tem que pular, quando tem que se agachar, quando chega uma tartaruga, quando vem um fogo, quando aparece um buraco. Ele aprendeu tudo, você não ensinou nada, ele foi treinado inúmeras vezes até chegar a ter toda a inteligência ou todo o conhecimento para jogar sozinho. Esse é um bom exemplo de aprendizagem de reforço. Isso pode ter qualquer aplicação de rede, roteamento, alocação de recursos. Eu coloquei uma máquina virtual com mais CPUs, mais memória, melhorou o desenvolvimento o desempenho da minha aplicação. Coloquei menos, piorou. Então, vamos vendo. Isso se usa muito. Lógico que tem suas limitações, como qualquer técnica, mas é uma das mais utilizadas e mais adequadas para a nossa área. Novamente, para reforçar o pipeline do processamento de dados, é um elemento crítico. Tem várias etapas. E no coração tem um modelo que é o resultado do processamento dos dados. Esse modelo é treinado, validado, avaliado. E basicamente esse seria o coração de qualquer técnica baseada em aprendizagem. Agora começamos a entrar em mais detalhes. Temos que entender o problema. Machine Learning já não vai resolver o problema se você não sabe qual é o seu problema. Você pode trazer o melhor especialista em Machine Learning do mundo, colocá-lo na sua organização. Esse é um dos principais pontos. É preciso misturar na sua equipe, no seu equipamento, na sua equipe, conhecimentos específicos, domínio da ferramenta de Machine Learning. Se você começa a colocar os seus dados nessas estruturas, nesses frameworks, que hoje estão muito avançados, são muito bons e dão saídas, resultados, e você acredita nesses resultados sem perguntar nada mais, isso também pode ser um problema. É como o que diz matar os mosquitos com um martelo. São muitas as técnicas que existem, modelos que podem ser montados. Aqui deixo as referências, mais referências para quem estiver interessado. Exemplos como Random Forest, vemos todas as possibilidades e você pode criar árvores de possibilidades. Depois, juntando os resultados dessas árvores, a gente consegue ver qual é a saída mais provável, ou seja, a partir dessa entrada ou input de dados. Isso seria o Random Forest. Estou falando apenas dessas técnicas de aprendizagem raso, superficial, menos profundo. Por quê? Porque temos um conjunto de técnicas dentro da categoria de Deep Learning. Essas técnicas eliminam
parte da necessidade manual do especialista na área. São muito poderosas, mas também têm seus problemas. Tudo tem uma sua compensação na nossa área de redes. O importante é saber qual é o veneno que você está tomando e qual é o antídoto. Quais os exemplos? Vou passar um pouco mais rápido. Agora começamos uma sessão de pontos de atenção e faço um comentário por slide de apenas 10 segundos, só para que os meus slides, aqueles que forem vê-los depois ou que se interessem neles, fiquem sabendo que esses que eu vou apresentar são problemas. Então, vocês estão usando muitos dados. Só os dados sozinhos, isolados, são um problema. Problema das 4 Vs, volume, velocidade, veracidade. Cada dado depende disso. Volume, variedade, velocidade e variedade. Cada forma de gerenciar isso é um desafio. Também temos a questão da complexidade de que cada rede é um snowflake, um floco de neve. Uma coisa que você vê numa rede, você não vai poder aplicar diretamente em outra rede. Há técnicas para facilitar isso. E este gráfico ilustra um pouco isso. O que se aprende numa região de um XP, não vou conseguir aplicar em outra. Há numerosos exemplos. Imagino que todos na comunidade já se imaginam que cada rede é diferente. E isso vai mudar características, então eu não vou conseguir fazer essa transferência de conhecimento, mesmo que existam técnicas de transfer learning que dão um ponto inicial, um ponto de partida. Com o tempo, os modelos mudam. Isso quer dizer que eu preciso voltar a treinar permanentemente. Eu tenho que adaptar o meu modelo. Não é suficiente criar o melhor modelo, por exemplo, em 9 de maio de 2025. Ontem foi o aniversário da minha filha de 10 anos e eu venho no próximo ano a São Paulo no mesmo dia e procurei aplicar o mesmo modelo. As conexões mudam. E não necessariamente mudam de forma gradativa. Às vezes elas mudam de forma abrupta. Às vezes temos, por exemplo, esse blackout na Espanha. Então eu tenho que continuar sempre treinando o modelo e adaptando esse modelo. Voltando ao assunto de que cada rede é um floco de neve, então eu não tenho uma coisa representativa e genérica que me diga essa foto é um gato, essa foto é um cachorro, essa foto é um pássaro. Não, essa é a rede da RNP, essa é Vivo, essa é Claro. E cada segmento tem características. E essa é uma rede que está ok, que funciona com links com 90% de uso, que é o que quer. E outro que está a 30% já não está certo, porque são características muito intrínsecas. Então, a rede estará operando bem ou mal, mas isso não é uma questão uniforme, não é uma questão genérica. Preciso confiar, interpretar os resultados. Vou ter atacantes, sabendo que os dados são usados para aprender. Alguém vai colocar dados. Tem alguns exemplos bons aqui. De fato, é muito difícil automatizar em 100%, mas já há grandes avanços e vão continuar existindo. Então, a complexidade do modelo é que quanto mais complexo ele vai entregar melhor performance. Qual é o trade-off, o resultado? É que eu não consigo explicar por que ele tomou uma decisão. Se eu vejo uma regressão linear, eu posso ver um ponto se está em cima ou por baixo de uma linha. Se eu colocar numa Deep Neural Network, eu não vou visualizar todos os estados dos neurônios e porque se chegou à conclusão de que esse usuário deverá ser bloqueado, isso é fundamental para poder funcionar.
Então, vamos passar para casos de pesquisa. Aqui, se vocês querem saber mais, há grandes pesquisas com muitos exemplos em todas as áreas. Essa é de 2023, na Classification, Streaming. E esse aqui é um clássico de 2018, Traffic Routing, roteamento de tráfego, falhas, qualidade da experiência. São documentos do tipo de pesquisas com centenas de referências. Você se interessado em entrar na área, então essa é uma leitura obrigatória. E você vai encontrar essas tabelas com as referências dos trabalhos. Mais uma vez, muitos deles não são aplicáveis para ambientes reais. O que você vai encontrar aqui que é interessante são os dados, os tipos de dados que foram usados. Se eles foram sintéticos ou realmente foram capturados de redes reais, isso pode ser mais ou menos interessante para você. Agora temos 10 minutos que vamos falar sobre algumas publicações, casos de uso real do meu grupo de pesquisa, do Intrigue, do Smartness. São dois. Um é o YouTube, outro redes 4G e 5G, e outros são redes óticas usando o contexto de Network Digital Twin. Como é que se chama? É o gêmeo digital da rede, um conceito muito forte, muito sólido, que acredito que vai acompanhar vocês por muitos anos em todas as áreas de engenharia. A engenharia de redes não podia ser diferente de todas essas. Então, nesse trabalho que a gente fez já faz uns quantos anos, quando começaram as primeiras redes 5G, pensar como os serviços seriam afetados, serviços interessantes de nível adaptativo, do BID adaptativo, que é esse coelho que procura se adaptar às condições da rede, então vai alterando a qualidade do vídeo em função de como ele visualiza se a rede tem congestionamento ou não. Então é um desafio bastante importante. Então, o que fizemos foi verificar se, para piorar as coisas, esse tráfego está criptografado, a gente não pode ver o payload, só padrões dos pacotes, e usando uma métrica baseada nos gaps entre pacotes, conseguimos ver a correlação de que esse usuário, esse fluxo de tráfego, estava tendo uma boa experiência ou não. Então, fizemos todo esse trabalho de aprendizagem de máquina, com features, com packets, com traços reais, num ambiente que são traces ou traços reais, que eu fui numa rede 3G ou 4G ou 5G, vi como variava o canal, como foi, e as medições de latência. Mas isso num ambiente controlado. Nesse ambiente controlado, eu vou desenvolver todas as minhas técnicas para ver qual técnica vai me dar uma boa correlação. Vou usar features. Aqui temos a parte matemática para chegar até aquelas características que me dão as informações que preciso com boa performance. E eu consigo ver e estimar se a quality of experience vai ser adequada, se o bitrate vai cair, se vai ter muitas mudanças de qualidade. Todas essas coisas eu consigo observar usando essas técnicas das quais acabei de falar. Então, router traces eu vou executar em 4G, 5G. Vou variar as condições e vou desenvolver a técnica, mas eu estou num ambiente de laboratório. É realista? Bom, mais ou menos. Tem limitações. É claro, o YouTube faz de uma forma, Netflix faz de outra, o outro faz de outra, com códex, segredos, e cada um se adapta. Então, tem suas diferenças. São coisas que pesquisamos também. Então, como não ficamos satisfeitos, eu mandei os alunos para a rua. Não mandei embora, né? Mas convidei eles para irem para a rua com
com celulares para ir no ônibus, no trem, dar olhar, assistir o YouTube e reunir dados reais, 5G, não 5G, standalone, não standalone. Era quando começava o rollout do 5G, depois tínhamos 4G, 5G e assim por diante. E foi isso que também fizemos numa boa temporada, com um smartphone, um Android, com os aplicativos, os softwares adequados, você consegue capturar esses logs de nível de rede, de canal, também métricas como signal strength, tudo que os chips 5G lhes oferecem, e a gente reunia dados e mais dados, posicionamentos de GPS que podiam ser relacionados com dados públicos e dados do aplicativo, os Quality of Experience Logs do YouTube, resolução. Com dados podemos extrair coisas, fazer previsões, classificadores e também observar. Observar coisas que conseguimos observar que eram de serem esperadas. Se você se movimenta muito, passa de uma rede 4G a 5G e o aplicativo não gosta. Então tem essas paradas. E até conseguimos predizer com 7 segundos que isso iria acontecer. Isso abria oportunidades. Por exemplo, se eu sei que daqui a 5 segundos o vídeo vai parar, então eu vou colocar um hard public data para que a rede volte a se recuperar. Mas isso envolve informações entre diferentes camadas do aplicativo, o YouTube e o operador, que não falam entre si necessariamente. E tenho 4 minutos, vou falar um pouco sobre o último caso real, que é realmente real, que completou o círculo virtuoso que qualquer professor, pesquisador imagina e deseja que exista pesquisa de alto impacto acadêmico. Você publica suas pesquisas, as melhores conferências do mundo, forma doutores numa área relevante, obtém financiamento das empresas, tem uma empresa que paga para fazer esse serviço, que lhe oferece acesso a dados reais, equipamentos reais, de clientes reais, operadores reais. Você gera patentes. E depois você percebe que o método vai para o produto. Então, talvez algumas das suas redes que usem esse fabricante, elas têm essa tecnologia ativada que eu vou referir, que tem no seu coração o conceito de Network Digital Plane. São muitas áreas. Na ótica de que Machine Learning é uma ferramenta fantástica, eu vou pular aqui, deixar as referências. Planning, Quantic Transmission, são muitas coisas. Para focar no conceito Network Digital Twin, é um gêmeo digital. Meu pai tinha gêmeo, isso eu não posso esquecer. Um gêmeo digital são usados em muitas áreas de engenharia, onde tem uma representação digital fiel ao objeto físico. Vou avaliar na área de redes. O objeto físico é sua rede. Você quer uma representação digital que seja muito fiel, que represente realmente o que acontece nessa rede. É um conceito que não existia quando iniciamos. A gente denominava de espelho de rede, Network Mirror. Depois até o IETF tem Working Groups, o Network Managing Research Group
onde se está trabalhando esse conceito que precisa de padronização, de interfaces. É uma área bem interessante. Há conferências, há muitos papers. Esse é o conceito da rede física, os transponders, ROADMs, amplificadores. A gente captura a telemetria, temos a topologia, os circuitos. Usamos técnicas de redes neurais artificiais para representar digitalmente essa rede, e a partir do gêmeo digital eu consigo criar aplicativos que fazem a questão do quality of transmission, que fazem previsões. E a que mais exploramos foi uma bem interessante, que é uma localização de uma falha suave, um soft failure, isto é, a falha não ocorreu, mas pela telemetria e inteligência artificial conseguimos predizer que o amplificador está próximo de ter uma falha. Não estou falando de falhas hard, né, que passou o caminhão e cortou a fibra. Aí é difícil de predizer, mas é interessante porque você pode levar seu engenheiro a alterar um equipamento antes da falha ocorrer. E aí você reconhece como você vai ganhar o tempo. O meu tempo está acabando. Então, temos dados e mais dados, inteligência artificial, setup real, testado no laboratório e com fine-tuning de dados que tinha tudo isso no campo. Conseguimos que o modelo fosse corrigido. Histórias muito felizes. Não era no tempo real que nossa tecnologia estava no campo. No entanto, tivemos a história feliz disso, que conseguimos visualizar. Foi que quando 3 meses depois de receber os dados, perguntamos sobre um amplificador, confirmaram-nos que de fato deveriam ter ido trocá-lo. E essas técnicas, elas são tão interessantes que, inclusive, se o amplificador não mandar telemetria, isto é, você não sabe como funciona, todos os vizinhos vão acusá-lo e vão falar, olha, esse cara não está funcionando bem, esse router não está funcionando bem. Porque você não pode nem confiar nos dados de telemetria, mas você pode sim confiar nas suas observações. E com isto, eu tenho mais alguns casos para quem quiser identificar essas questões em suas redes. Temos já técnicas que estamos trabalhando, os reports. Esse é meu último slide com as minhas conclusões. Eu recupero aquela imagem de detection e prediction. O machine learning está aqui, não é possível ignorá-lo. Então, tudo isso está aqui, mas o machine learning é mais básico, eu falaria. Precisa de dados, essa famosa o dado é o novo petróleo. Então, sim, os seus dados têm que ser refinados, eles têm que ser bons. Recomendações. Comece a coletar seus dados que você acredita que podem ser úteis para o futuro. Já estou falando português sem querer. Estou acabando o meu espanhol. Esses 4 Vs. Pense quais são as suas dores de cabeça e comece a atacá-los. E se você não tem experiência ou conhecimentos locais, faça colaboração, grupos de pesquisa, ligue para as universidades, faculdades, para os alunos, mesmo que sejam de grupos básicos, eles conhecem as técnicas e nós acadêmicos todos adoramos dados reais, sabemos que é preciso ter cuidado, mas vocês têm próximo, com certeza, pessoas que conhecem das técnicas e que irão se beneficiar muito dos dados reais. Então, procure inovar e leve, no mínimo, um teste de conceito, algumas dessas ideias, para ver como elas funcionam para cada caso. Com isso, muito obrigado. Eis meu contato hoje ou quando quiserem. E foi um prazer. Muito obrigado.
Roberto, obrigado pela apresentação, foi super interessante. Todos os casos de uso têm sua aplicação. E certamente no último slide, especialmente, você falava sobre uma realidade importante, que a inteligência artificial veio para ficar, que não é como lá nos 80 e tantos, onde houve uma pequena onda que você também tirava antes. Isso morreu. E agora, certamente, estamos num outro estado, numa situação bem diferente. Mas, infelizmente, no mundo que a gente vive, há uma desconexão entre a parte técnica ou a parte de curiosidade do humano e a parte que finalmente faz que o mundo se movimente, que não são as relações humanas, mas o dinheiro. Essas aplicações que na minha cidade falariam de killing application ainda não foram encontradas. Isso aqui é mais uma curiosidade, mas no último Nanog, a Google esteve apresentando casos de uso. Foi uma apresentação que me deixou muito decepcionado, porque seus casos de uso eram básicos em excesso. Tinha que ter uma fiabilidade muito boa para saber se vai chover daqui a 15 minutos. Falavam dos táxis Waymo, esses que tem em São Francisco e outras cidades, que não deixam de ser mais um táxi. Então, ainda não encontraram, na minha opinião, a união entre a tecnologia e o negócio que pode fazer que realmente permaneça no tempo. Só queria ouvir sua opinião a esse respeito. Muito obrigado. Eu acho que eu referi isso. Não existe o aplicativo que seja o killer app. Então, você tem que encontrar sua dor de dente, que isso só com o tempo talvez vai ajudar, porque o tempo impacta nas equipes de operação em campo e você perde dinheiro, tem reclamações dos seus funcionários, das equipes e dos clientes, já é suficiente. Faz uns dias estávamos conversando com pequenos provedores de internet que falavam: eu gostaria de saber se esse novo cliente que entra já tem um perfil de tráfego igual aos todos os outros que vão embora em 3 meses e que ainda levam os meus equipamentos para suas casas, e eu perco eles, e por suas contas, se eles não ficarem por 6 ou 12 meses, não lembro bem, 9 meses, então seria dinheiro jogado fora. Então, talvez com um padrão bem simples, como você assinala, já resolveria, porque eu falaria: não, eu não quero você, e eu já vou prevenir esse problema. Então, killer apps, eu acho que tem muitos. Não acho que exista um único, não acho que seja replicável. Eu acredito que Google sempre é um exemplo bom e ruim ao mesmo tempo. Mostra o caminho, mas tem algumas condições que são únicas, de dados, de engenharia, de conhecimentos, que não são aplicáveis a qualquer um. Então, vamos para a programabilidade de redes. Eles constroem seus roteadores, têm todo o domínio do software, do Stack Control Play, que é uma coisa que poucos podem fazer. Ele mostra o caminho, mas não resolve tudo. Obrigado. Tem uma lista assim, chama... Sim, esse tempo não conta. Eu já passei, já estourei 8 minutos. O Carlos também. Prazer. O Carlos mandou um WhatsApp e ficou bravo comigo. Alô, alô? Prazer. Eu sou Oscar Gonçalves, da Nicarágua, e faço parte do grupo multidisciplinar IoT Cyclac, que é um grupo sobre a internet das coisas e cibersegurança na América Latina. Tem uma coisa específica, levando em conta que muitos desses modelos de aprendizado que estamos vendo em redes demanda grande volume de dados. Como pode se garantir a questão da privacidade dos usuários ao longo do treinamento, especialmente nos ambientes distribuídos em tempo real? Que papel você acha que a parte das técnicas de aprendizado federado poderiam jogar nesse respeito? Pois é um desafio. Muito obrigada. Fantástico.
A pergunta já traz parte da resposta de aprendizagem federada. Isso é, eu não mando meus dados, mas eu aprendo localmente e mando meu modelo. Quando eu mando meu modelo, não estou lidando diretamente os dados dos meus usuários, eu mantenho a privacidade. Isso é das técnicas que para IoT, sensores e tudo isso está sendo explorado amplamente. A outra grande técnica está ligada à inteligência artificial generativa, que a partir de um conjunto relativamente pequeno de observações reais, eu crio versões sintéticas muito semelhantes. Então, eu acho que grandes volumes de dados e métodos sintéticos e reais e essas técnicas mais avançadas de deep learning, que precisa de grande volume de dados, que não funciona com poucos, aí eu coloco tanto sintéticos quanto reais. E temos, então, avanços significativos para realmente cuidar da privacidade e da viabilidade da performance. Sim, você pensa que poderíamos estar falando, por exemplo, de criptografado, que é uma nova tendência para usar os algoritmos matemáticos para melhorar a parte da segurança, da privacidade nesse tipo de desafio? Pode repetir o nome? Ou criptografado homomórfico? Sim, com certeza. O homomórfico é que os dados estão criptografados e podem fazer operações de leitura, escrita e outras. Hoje tudo é criptografado de ponta a ponta, que eu não consigo nem dentro da rede visualizar conteúdos dos aplicativos. E para manipular dados dos outros de forma segura é uma outra técnica. Assim. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia. Túlio Vargas, gostaria de fazer uma pergunta em português, se tudo certo. Ótimo. Aproveitar que é da Unicamp. Você mostrou que boa parte do processo de treinamento de machine learning envolve um humano, um especialista, fazer o pré-processamento dos dados e encaixar como que o modelo deve aprender. Eu gostaria de saber, com os avanços da inteligência artificial, até que ponto que a inteligência artificial vai conseguir fazer esse trabalho dela mesmo, pré-processar os dados e entender qual que é a melhor forma de modelar o machine learning e o humano só inserir talvez um prompt simples. Existe algum limite teórico para isso? Perfeito. Ótima pergunta. Tem um slide que eu mostro shallow learning e deep learning, e aí a cara do especialista humano e a máquina. Então, quanto a gente for mais para essas técnicas, o humano some, porém, aí vai depender muito de qual é o uso daquele resultado. Se o problema da saída não ser 100% correta e eu não conseguir explicar, não tiver problema, ok. Agora, se eu decidir cancelar um SLA, mandar um tráfego que vai me causar algum tipo de contrato, confiar 100%, vou te responder com outra pergunta. Você confia 100% na resposta do ChatGPT ou Gemini e você pegaria, copiaria e colaria na tua resposta de uma prova cegamente? Depende da prova, talvez. Boa. Então depende da aplicação também na área de engenharia. Se tiver consequências, impactos legais, se eu estou fazendo algum bias e posso ser processado por causa de uma ação que tomou uma máquina, né? Ainda eu acho que o humano vai querer dar uma validada e o especialista não vai sumir, o especialista de redes não vai sumir, né? E acho que a próxima apresentação vai nessa direção, vai ser mais eficiente, vai automatizar mais, vai ser mais produtivo, né? É uma ferramenta. Agora, você não tem um martelo, você tem uma parafusadeira e aquele gabinete suíço com 16 pontas na tua mão. Essa responsabilidade acaba sendo sua. Obrigado.
Bueno, muchas gracias, Cristian. Muito obrigada, Christian. Continuando con la sesión. Para continuar com a sessão, vou passar a palavra para Ariel Werkler, que é especialista em redes e sistemas, e fará a primeira parte da apresentação sobre inteligência artificial generativa para operação de redes. Ariel? Bueno. Bom dia, boa tarde, mais uma vez. Vamos esperar pelos slides. A minha apresentação não é do mesmo nível da do Cristiano. Se vocês estão com essa expectativa, esqueçam. Na verdade, a minha apresentação tem a ver com o uso da inteligência artificial e como nós colocamos isso ao serviço dos operadores de rede. Vai ser ministrada junto com Carlos Martínez, que deveria estar conectado aqui, deveria estar escutando com muita atenção o que eu estou dizendo. Você está por aí? Bom, ele deveria estar lá. Eu não vou perder mais tempo. Eu perguntei para a inteligência artificial se queria vir para cá para dar a apresentação e disse que não, porque tinha medo que perguntassem o que era a computação holográfica. Mas, por favor, não perguntem para mim também, porque eu vou ficar em um aperto. E o que eu quero fazer com essa apresentação? Qual é o objetivo? Quais são as ferramentas que nós propusemos para tentar resolver problemas que são problemas comuns dos operadores de rede e com coisas que estão de fácil acesso sem necessidade de que seja Google. Agora há pouco estavam falando das vantagens de Google, mas agora queremos pensar em ferramentas de fácil acesso, como open source e com o hardware que temos disponível, e com os sistemas operacionais e as ferramentas que estão ao alcance das nossas mãos. O que nós podemos fazer para ter automações dessas tarefas que todos os dias nós temos? Então, como acabaram de dizer agora, vamos tentar de fazer com que isso seja uma ferramenta com múltiplos usos para networking também. Então, a inteligência artificial disse que a primeira parte da apresentação é a mais importante porque é a parte que gera impacto. Essa é uma das coisas que nós conseguimos fazer em muito pouco tempo e parece um pouco estranho, mas eu vou explicar. Esse daqui é um chat do Telegram e é um modelo de linguagem de grande tamanho, um LLM, neste caso é Claude, que é uma da concorrência de ChatGPT, que está conectado com o banco de dados de um NMS e várias entidades de redes, de uma rede de produção. E me digam, sempre acontece em operações diárias que alguém vem e diz: eu percebi que tem algo de estranho na rede. Há algum problema? Pode ser um cliente, pode ser um gerente. Alguém vai dizer algo do tipo e dizem: está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo? E aí você tem diferentes alertas, você tem várias questões que estão por ali e geralmente você não obtém uma resposta. Então, o que nós fizemos em um período de tempo curto, porque fizemos isso quase que do zero e foi em apenas 2 semanas, não mais de 3. E neste caso, para mostrar isso facilmente, utilizamos um bot do Telegram. Na parte da direita da tela, vocês estão vendo o prompt, o comando que diz: me mostre todas as alertas ativas que podem gerar reclamações dos clientes. Era simplesmente isso. O modelo conectou com várias fontes de informações, e vamos ver exatamente como fez isso, e foi procurar quais seriam esses possíveis problemas
ou as possíveis desviações do que é padrão e que poderiam gerar reclamações de parte dos clientes. Então, encontrou uma OPS com problema, dispositivos que foram reiniciados no último dia. E vejam só, essa pesquisa, essa consulta aqui, foi feita há 2 noites. Nós estávamos jantando aqui, foi durante o evento, de fato. E encontrou também uma alta latência em um cliente, informou o nome do cliente, o número de cliente e o endereço IP que o cliente tinha nesse momento. E tudo isso foi feito com ferramentas que são de open source e em muito pouco tempo. Do outro lado, o mesmo sistema com o qual nós dizemos, bom, me indique todas as sessões de BGP que estejam no estado de establisher, mas me dê todas as informações dessas sessões de BGP, não apenas os IPs. E coloque como formato o TOM-L, simplesmente para incomodar um pouco. E obteve todas as informações dos roteadores e trouxe o estado administrativo, os segundos de conexão, os sistemas autônomos e tal. E o Carlos vai mostrar mais alguma coisa depois, mas esse foi o objetivo da apresentação. Vou continuar. Não é necessário dizer que a inteligência artificial está mudando o mundo. O problema hoje em dia não é aprender Python ou aprender a configurar um dispositivo em termos gerais, mas sim ter as ideias necessárias para poder chegar à documentação e poder pedir para a inteligência artificial que nos ajude a gerar interconexões entre todas as ferramentas da melhor forma possível e da forma mais segura possível para que isso aconteça. Eu não vou dedicar muito tempo com isso, mas basicamente eu vejo 3 elementos que são muito importantes. Antes, todos tínhamos que ler um livro. Pelo menos quando eu comecei, eu li os livros de Halavi, Pepelniak, RFCs, meetings, reuniões. Tínhamos que entender, às vezes, temas que eram muito difíceis. E nós tínhamos que aprender muitas coisas para poder entender um único tema. E, de repente, surgiram os motores de pesquisa. E, de repente, se eu mencionar Altavista ou algum outro pesquisador do tipo, vocês vão perceber a minha idade. Mas quando veio a época do Google, fez com que nós começássemos a pesquisar se alguma coisa tinha acontecido com mais alguém, para ter uma espécie de receita e aplicar isso no meu caso. Isso permitiria que as minhas operações diárias tenham acesso às informações de forma mais simples. Hoje em dia, na era dos modelos de linguagem, existe um grupo de pessoas jovens. Estava dizendo que há um grupo de pessoas jovens que nem sequer utilizam um motor de pesquisa. Perguntam qualquer coisa diretamente para os modelos de linguagem. Durante a semana, me mencionaram que quando, por exemplo, não funciona o ChatGPT, por mencionar simplesmente, a operação de algumas coisas para. É como que as pessoas não têm ideia de buscar alternativas. Portanto, o que nós temos que fazer, de alguma forma, é entender, como o Christian mencionava antes, que as informações desses modelos podem e, de fato, não são exatas. E temos que entender alguns conceitos. Eu não vou aprofundar nisso, porque já recebemos muitas informações nesse sentido, mas, basicamente, uma linguagem generativa é proveniente de um volume de dados muito grande, ao qual fazemos um parse e depois vamos ver que cada modelo está em um momento do tempo parado e vai obter um volume de dados muito grande, formatar e passar por um processo do que rapidamente podemos chamar aprendizagem rápida. Vai limpar, vai fazer um parse e depois vai transformar em vetores
e vamos ver mais para frente o que isso significa com um exemplo. E vai trazer uma certa representatividade para que tudo isso possa ser traduzido em alguns cálculos que devem ser feitos. E tudo isso é determinista. Então, quando nós perguntamos 2 vezes a mesma coisa para essa ferramenta, as 2 vezes vai dar 2 respostas diferentes e cuidado com isso. Muitas vezes, o que você pergunta, e principalmente levando em consideração que nós aqui estamos operando redes de infraestrutura crítica, não permitem simplesmente copiar e colar o que o modelo de linguagem está dizendo e aplicar de forma direta nos equipamentos que estão em produção. E parece um pouco bobo que eu tenha que explicar isso neste evento, mas é algo que acontece muito frequentemente. Então, o que acontece com isso tudo? As informações, que é o que nós chamamos de corpos, que, por exemplo, Cloud, ChatGPT ou qualquer outra linguagem, modelo de linguagem, acaba se transformando em um token. Se vocês abrirem esse código QR, vão ver que há um pequeno exercício que nós montamos, é um código de Python, vocês podem lá escrever qualquer texto em um formulário e esse texto será tokenizado. Vai se transformar em algo como o que vocês estão vendo aqui na tela e vai aparecer para vocês diferentes modelos de tokenização e como o texto vai se dividindo nas partes que são mais elementais. Vocês podem ver aqui que diz que um token é um trecho de informação, um fragmento de informação que posteriormente vai se transformar em um vetor multidimensional que permite que posteriormente possamos fazer operações matemáticas sobre esse vetor para tentar encontrar semelhanças e que dessa forma o modelo possa criar aquilo que vai apresentar para você. E eu também não vou aprofundar em detalhes sobre isso. Como vocês viram, há um texto que foi dividido em tokens. E por que os tokens são interessantes para nós? E por que eu estou explicando isso, sendo que vocês acabaram de ouvir uma explicação ótima? Porque os modelos cobram por cada token. Quando você utiliza essa ferramenta, você vai ser cobrado alguns centavos por cada uma dessas palavras ou cada um desses tokens que você tem lá. Isso está considerando os tokens que você está enviando quando você escreve o seu prompt ou comando e também os tokens que o modelo está devolvendo para você na resposta. Então, o que acontece aqui? Se eu utilizo o modelo de linguagem de um terceiro, como o ChatGPT, eu vou gerar uma despesa de dinheiro em função do número de tokens que eu utilizar. Se eu estiver executando o meu próprio modelo, porque eu tenho o hardware necessário e eu posso, de fato, executar um modelo próprio no meu computador, eu não vou pagar, mas temos que ver se o meu modelo tem a mesma qualidade que esses outros. E o que é uma janela de contexto? Isso é algo muito importante. Quando você fala, e certamente vocês alguma vez utilizaram um modelo de linguagem, você vai jogando o texto e as conversas são muito extensas. E a verdade é que o modelo tem uma certa capacidade de reter essa conversa. E dependendo do modelo, há um número de tokens que vocês podem gerir. E depois vamos ver um gráfico que explica mais ou menos quantos são. Porém, se a conversa fica muito extensa, é muito complexo de manter tudo isso. Portanto, quanto maior seja essa janela de contexto, muito melhor será a conversa e muito melhor será essa resposta do modelo de linguagem. E o que vai acontecer é que se você faz com que seja muito extenso, pode ser que o modelo vai pedir que você inicie uma nova conversa ou talvez vai utilizar toda essa conversa e vai resumir, gerando uma versão mais resumida. E dentro dessa versão mais resumida, pode ser que existam erros ou pode ser que omita informações. Vamos supor, há uma configuração de um roteador que é muito extensa, que tem muitas linhas,
E se essa configuração for muito mais extensa em número de tokens do que a janela de contexto, então pode acontecer que algumas linhas sejam omitidas e que quando me dê a resposta seja completamente diferente. Então, sejam cuidadosos se querem utilizar essa ferramenta em operação, e é um parâmetro que devemos levar em consideração. A mesma coisa se a gente processar outras coisas que são mais extensas. E aqui temos alguns dados de como são essas janelas de contexto em cada um dos modelos. Isso foi considerado há uma semana aproximadamente. Gemini considera 2 milhões de tokens em algumas versões, ChatGPT 1 milhão, e ali temos informações de cada um deles. Os slides estarão disponíveis no site do evento. E mais uma vez, esses modelos que têm um maior suporte de janela de contexto são aqueles que vão cobrar mais caro na hora de utilizar. Vamos ver restrições. Aqui temos os corpos de dados. Eu tinha mencionado que toda vez que nós treinamos um modelo de dados, eles recebem um número muito grande de bilhões de dados, e esses dados fazem com que o modelo esteja parado no tempo de alguma forma. Portanto, esses são os dados oficiais, e ali na parte de baixo vocês veem o link de onde eu obtive esses dados. E OpenAI tem uma data de corte. A data de corte significa quando eles pararam de receber dados e começaram a padronizar para gerir esses dados. Então, OpenAI fez isso em outubro de 2023, Google janeiro de 2025. Acho que Google talvez seja um dos modelos que tem maior promessa para o futuro. E depois temos alguns outros modelos que são bem interessantes. Por exemplo, o de X, que não temos dados. E vejam só, a grande maioria são de 2023 ou de 2024. Então, se você perguntar que dia é hoje, provavelmente vão dizer que é 2023. Bom, isso é a pior coisa que pode acontecer, que o modelo comece a ter alucinações. O modelo aprende coisas e depois responde com base nessa aprendizagem. Será que todos os modelos fazem isso? Sim, porque estão parados no tempo e não sabem de algo novo que aconteceu após a data de corte. Então, o modelo aprende, por exemplo, o que é que um vulcão esteja em erupção. Mas o que acontece? Tem fumaça, tem lava e acontecem diferentes coisas horríveis. Tudo bem. Então, se você pergunta que vulcano esteve em erupção em 1980 e vai dar muitos detalhes. Porém, se você perguntar que vulcano esteve em erupção em 2025, não vai saber, porque a data de corte é em 2023. Mas não vai dizer, eu não sei. Para que o modelo diga, eu não sei, você tem que dizer especificamente que quando não saiba de alguma coisa, diga que não sabe. Caso contrário, vai ter essas alucinações. E como o modelo sabe do que se trata, vai dizer alguma coisa e pode até inventar uma data. Então, vai dizer, em um dia específico, em 2025, vai inventar um nome e vai dar informações. E nós podemos dizer, sim, é possível. E é possível. E por que isso acontece? Principalmente pela data de corte e por uma questão de viés no treinamento. Se, no momento em que você utiliza o corpus de dados, você retira alguns dados, está deixando um espaço que o modelo pode completar depois da forma em que considere necessário. Por exemplo, aqui temos algo que aconteceu comigo e foi em Proxmox. Como configurar VPN. E sabe exatamente o que é, e Proxmox também sabe o que é. Porém, essa funcionalidade foi lançada muito depois da data de corte. Então, me disse versão 6.0 ou outra versão, e vai lá para tal aba e etc. Mas criou um passo a passo de coisas que não existem, não disse que não sabia. E trago outro exemplo também. Rapidinho, eu estava configurando um laboratório com Container Lab para fazer uma simulação, e eu disse
disse o seguinte: eu vou mostrar todas as equipes que eu tenho que conectar, eu providenciei os links, expliquei como era e eu pedi que me outorgasse os endereços IP. E se vocês veem aqui na parte esquerda, eu expliquei quase que tudo, os endereços IP, e começou a me dar IPs que não são válidos. Por exemplo, o E15 são equipes de Nokia 122.1.324/24 e começou a gerar endereços IP que não existem. O de cima à direita, uma empresa muito importante que vende produtos de IA tem o suporte de nível 1 atendido por uma IA. Então, houve uma falha no produto e quando os clientes foram reclamar, o suporte de IA falou que era uma questão natural e que era uma política da empresa que o produto não funcionasse. Isso saiu no jornal. O de baixo, deixei o nome da Forbes porque achei interessante. Um advogado, num juízo, apresentou dados falsos. Ele pediu no documento dados de jurisprudência. Ele estava fazendo era um caso contra a Avianca e ele pediu a jurisprudência de pessoas que já tinham vencido outros casos e o ChatGPT lhe deu casos falsos, gerou linhas aéreas que não existiam e ele foi e apresentou isso. Então, é uma outra questão que chamamos de alucinações. Ele não verificou e teve um problema. Outro problema é o do loss in the middle effect, que é quando você tem uma conversa muito, muito longa, mas que você ainda está na janela de contexto. Isso ocorre, a parte do meio passa a ser ignorada. Isso é para vocês levem em conta quando vocês pedem muita coisa aos modelos. A parte do início e do final é levada em conta sempre e a parte do meio vai sumindo, deixando de ser atendido. Não presta mais atenção. E fiquei sem slides. Agora sim. Vocês vão se perguntar como eu fiz para perguntar que coisas estão erradas na rede. Essa parte é a história do engenheiro Martínez, se ele estiver aí. Apresentação com inteligência. Vamos continuar mais ou menos onde... Só um pouquinho, Carlos, eu vou fazer sua apresentação. Está me ouvindo, Carlos? Consegue me ouvir? Carlos, gerente de tecnologia do LACNIC, nos está acompanhando de forma remota. Pode começar, Carlos. Obrigado, Elisa. Bom, eu vou continuar do ponto onde o Ariel parou. Espero que consigam visualizar a minha tela. Esta apresentação vai ser disponibilizada para todos. Tem bastante mais material do que eu vou mostrar hoje. E algumas das coisas se sobrepõem com as que o Ariel referiu, outras são diferentes. E eu queria justamente começar aqui onde o Ariel nos deixou quanto às limitações dos modelos de linguagem. Os modelos de linguagem não deveríamos perder de vista que são grandes processadores de textos. Mas mesmo que eles sabem enganar muito bem, eles não pensam. O que eles estão fazendo é, de alguma forma, procurar predizer os seguintes tokens a partir do prompt que a gente oferece. Aqui, vocês devem ter ouvido muitas coisas, termos como modelos de uso único, modelos multimodais, modelos que raciocinam. Agora, uma coisa muito recente são os Deep Research, que são os que fazem uma análise... Deep Research, desculpe, a questão dos agentes inteligentes. Honestamente, isso muda tão rápido que eu não sei se eu poderia responder perguntas sobre algumas dessas coisas, como a Ariel referia. Algumas das janelas de contexto são coisas que mudam o tempo todo. Às vezes, essas apresentações que estamos fazendo em 2, 3 semanas já ficam antigas.
Então, para que para podermos unificar a terminologia quando visualizam alguma questão na internet, os modelos de uso único são os LLMs no formato mais básico. Se vocês quiserem, seria o GPT no modelo 3.5 em novembro de 2022. Parece que faz um século, mas de fato são menos de 3 anos. O processador de texto era o processador de texto e o previsor do token em estado puro. Depois começaram a se tornar mais populares os modelos denominados multimodais, ou multimodo, que também usam tokens, também processam textos, mas eles também podem gerar imagens. E, de alguma forma, eles conseguem entender até certo ponto. Tem limitações, mas conseguem compreender imagens. Os modelos de raciocínio, que eles raciocinam, é uma coisa recente, eu acho que não tem mais de 1 ano. É realmente um aperfeiçoamento dos LLMs, procurando minimizar o problema das alucinações que Ariel descrevia, fazendo que o modelo procure se autocorrigir. Implementa um mecanismo denominado Chain of Thought, ou cadeia de pensamento. Se vocês forem na interface de algum desses modelos, especialmente o ChatGPT, ele mostra, e os Basic fazem a mesma coisa, qual é a cadeia de pensamento. Então, o modelo se gera prompts para si próprio de forma a evitar esse problema das alucinações. Ele demora, é notável, esses que fazem o reasoning, eles demoram 30, 40, 50 segundos, 1 minuto e meio para responder de repente. Mas, em geral, o resultado é notavelmente melhor no que diz respeito à qualidade. Os que fazem deep research, a grande vantagem que eles têm, ou pesquisa profunda, é que sua forma de nos mostrar que não é alucinação é que eles podem nos apontar as referências que eles estão usando para sustentar o que estão sustentando. Sempre que sustentam uma coisa, colocam um link para um documento, para um site, onde vocês podem ir verificar a validade da informação. Desculpe. Como usamos uma LLM? Eu acho que não estou contando nada novo a ninguém. Todos devem ter usado o ChatGPT em algum momento, ou algum desses modelos, onde ele se faz uma interface com o modelo batendo papo. Então, de fato, a camada de bate-papo é uma camada que está antes do modelo. A capa do bate-papo não é intrascendente, porque faz um processamento de si próprio e aqui introduz o conceito da memória. O LLM não tem memória. Quando a gente perguntar, vai responder uma coisa sem noção anterior, das conversas anteriores. A noção de memória ou ilusão de memória é uma coisa que a camada do chat cria. Então, isso é muito importante, porque quando a gente usa o API do modelo diretamente, por exemplo, o que a Ariel estava fazendo, que eu vou mostrar daqui a pouco, não tem camada de chat, então não tem memória. Então, nós somos os encarregados de gerar essa ilusão da memória se precisarmos. Ao mesmo tempo, quando a gente quer um aplicativo e quer uma repetitividade, o fato de não ter memória é bom. Começar de um estado inicial conhecido sempre é mais simples usar raciocínio sobre isso. Então, temos esse conceito de prompt e a resposta. E aí é onde vamos obter as informações ou extraímos o que queremos conseguir com esse modelo de linguagem. Não vou entrar em muito detalhe aqui, porque de fato vocês já conhecem. Eu vou deixar que cada prompt é em si próprio sem estado, que é a ilusão de memória criada pela camada do chat. Algumas noções sobre o que faz que o prompt seja um bom prompt. Vou também deixar aqui algumas ideias sobre como podem escrever um bom prompt. Não há receitas únicas, porque lembrem uma coisa que referiu a Ariel. Vocês dão o mesmo prompt 2 vezes ao modelo desses e a resposta vai ser diferente.
É quase como falar comigo como um humano. Me perguntam 2 vezes a mesma coisa, aí eu vou responder 2 coisas diferentes. Levem em conta sempre a questão da limitação da janela de contexto. Se vocês fizerem conversas muito longas, vai chegar uma hora que não é que vai dizer que ficou sem contexto, ele fica sem contexto e começa a resumir ou vai esquecer. Então, no início, quando eu comecei a usá-lo para fazer algum desenvolvimento de software, me aconteceu muitas vezes isso. Uma revisão rápida das ferramentas disponíveis. Aqui eu faço uma distinção entre as LLMs que são disponíveis na nuvem e as que são disponíveis para rodar localmente, e quero referir as vantagens e desvantagens de cada uma. Essas são as mais comuns. OpenAI, ChatGPT é o que quase todo mundo conhece. Também tem o Claude, que eu gosto muito, Mistral, eu também gosto muito dele, iniciei no início. Se quiser o recentemente incorporado, que esteve muito nas notícias, o DeepSeek. Os LLMs que a gente pode acessar pela nuvem têm a grande vantagem de que são bem maiores, têm muito mais parâmetros. Esse assunto dos parâmetros talvez a gente não referiu suficientemente. É uma rede neuronal que cada neurônio se define com uma série de parâmetros numéricos. Então, esses parâmetros são esses números que imagine que o modelo é um arquivo que representa 2 coisas. Esse é o modelo. Representa parâmetros, um monte de números e como esses neurônios fazem interconexões. A estrutura não é trivial, isso é o que faz a diferença. Quanto mais parâmetros existem, melhor, maior a capacidade de entender coisas sem o modelo. Os modelos podem serem regulados no tamanho. E aí vocês têm modelos que são os mesmos que vocês podem acessar na nuvem, mas vocês conseguem para rodar localmente usando ferramentas como Llama ou e são os mesmos. O Mistral está no Google, mas também roda localmente. Mas a diferença é a quantidade de parâmetros. Então, o que vocês podem pedir ou a qualidade das respostas que eles vão dar vai depender muito do número de parâmetros. Se quiserem uma receita, os modelos são medidos em bilhões de parâmetros. Então, em geral, vão precisar o dobro de RAM do que da quantidade de parâmetros. Se forem os parâmetros 7Bs, vocês vão precisar, no mínimo, 16 GB de RAM. Na minha máquina, que eu tenho 16 GB de RAM, é o máximo que eu posso rodar. Se for maior, eu não posso, não funciona, fica muito lento. A qualidade não é a mesma, mas tem a grande vantagem de ser local. Então, não tem as preocupações que eu posso ter com a nuvem, que é a questão da privacidade e assim por diante. Então, é preciso ver o que é melhor para cada caso. Mas algumas coisas, aqui ficam os URLs do LM Studio ou do Llama. Se vocês procurarem no Google, vão encontrar em seguida. Então, é interessante que vocês possam pesquisar com isso, eu recomendo. Eu queria chegar neste ponto com o seguinte: as LLMs, como descreveu o Ariel, que são treinadas com o texto que podem encontrar na internet para formar o corpus do texto. O resultado do treinamento são modelos generalistas. É a pessoa com uma grande cultura geral que sabe de tudo, mas não tem conhecimento sobre questões específicas. Por exemplo, eu posso pedir que faça uma crítica na Divina Comédia do Dante, mas se eu for perguntar qual é o router da minha rede que está com problemas, ele não vai saber, porque não sabe qual é a minha rede, não tem essas informações, porque diretamente não são informações disponíveis na internet, então nunca fez parte do seu corpus de treinamento. Agora, vocês poderão pensar, mas tem que ter uma forma de resolver isso. Seria muito bom se eu pudesse usar LLM para resolver meus problemas. De fato, isso existe. E essas técnicas podem ser divididas em 3, que seria engenharia de prompts ou prompt engineering, e prover informações adicionais, oferecer um contexto adicional como parte do prompt.
que é o RAG, que eu já vou explicar, o Retrieval Augmented Generation. E uma coisa que eu não coloquei, porque não está ao alcance dos mortais, que é uma coisa que as próprias empresas têm que fazer, que é o fine-tuning, ou retreinamento do modelo com dados específicos. Então, o prompt engineering é bastante trivial, o conceito é muito trivial. Eu pego tudo que é informação específica do meu problema e vou colocar como parte do prompt. Por exemplo, no caso que a Ariel mostrava, parte das informações de contexto que eu vou ter que colocar no prompt são as configurações dos routers. São os endereços IP aos quais pode acessar o modelo para ver alguma coisa. Eu vou falar sobre essa interação daqui a pouco. Coisas como, por exemplo, arquivos de log. Eu posso colocar como parte do prompt e pedir que use isso para seu raciocínio. Quando eu monto um prompt desse tamanho, eu estou lhe dando, se quiserem, mais tokens sobre os quais pode usar seu raciocínio. Então, eu estou dando o meu contexto particular. Qual é o grande problema disso? Que cada pergunta que eu faço é enorme. Se for muito grande, eu tenho que dar muito contexto e tenho a limitação. Na janela de contexto, eu não posso oferecer muitas informações, porque esgoto rapidamente a janela de contexto e começa a me dar respostas de pior qualidade. Então, para resolver isso, temos esse mecanismo do RAG. Se me perguntarem em detalhe disso, eu não sei, porque ainda eu não fiz a implementação, mas a vantagem é que existem ferramentas para todos os componentes que tem assim no slide. Para todos eles há ferramentas open source, mas também há coisas pagas. O que é bom é que tudo pode ser feito com ferramentas open source. Em definitivo, o RAG funciona baseado no conceito de que pré-processar as perguntas feitas para o modelo, tokenizá-las antes de encaminhá-las e criar um banco de conhecimentos, um banco de dados de conhecimentos com formato particular já tokenizado, como a Ariel referia, que os modelos fazem um raciocínio sobre tokens e não palavras completas. E na hora que a gente pergunta coisas ao modelo, estamos mandando 3 coisas. A pergunta já tokenizada, com a parte do contexto que é relevante para isso, aí onde a gente poupa a janela de contexto. Esse banco de dados que temos ali vai permitir não repassar todo o contexto a cada vez, mas passar só o contexto relevante só para a pergunta que eu estou fazendo. E a terceira coisa que vai acontecer são metadados, onde eu vou poder colocar coisas como referências. Lembra o que eu referia faz pouco dos modelos de Deep Research, que dá referências? Dar referências é muito importante. Da mesma forma, quando a gente escreve um paper, coloca referências, é uma boa forma de saber que o modelo não está alucinando, não está mentindo, que ele me entregue as referências de onde encontrou o que ele está falando. A complexidade operacional disso é bastante maior do que colocar tudo no prompt, mas os resultados esperáveis são bem melhores depois. Eu insisto, isso é muito bom para todos esses componentes, a partir do LLM próprio até o vetor, o retrieval. Para tudo tem ferramentas open source, o que tem que montar é o pipeline que cada um precisa. Agora eu quero passar para o final disso para mostrar umas coisas mais divertidas, alguns casos de usos com ideias que veio usando faz um tempo, que está ligado aos digital twins que Christian referiu faz pouco. Eu denominei este caso de Network Introspection, introspeção da rede. E o que vocês verão agora é a rede do LACNIC em Montevidéu, sistema autônomo de 28.000. Analisada e simulada usando um modelo de linguagem. Então, um problema comum na operação de redes é, na medida em que passa o tempo, as configurações
acabam se desorganizando de alguma forma. E isso acontece com todos. Em todas as redes que eu tenho operado, sempre aparece a mesma coisa. Aparecem comentários na lista de acesso como não mexer, Carlos, agosto de 2024. E isso é tudo. Então, 10 anos mais tarde, e lógico, essas configurações mudam, porque o roteador muda e as configurações mudam, e ali a gente não quer mexer, porque não sabe o que estamos fazendo, e parece que não faz nada, que não gera nenhuma mudança, mas a mesma coisa acontece aqui com os route maps. E acho que até pior, porque se não estão aplicados, realmente não fazem nada, estão simplesmente ali, mas ficamos com um pouco de medo, porque não sabemos se vamos precisar disso em algum momento. E algo que realmente me afeta muito, e quem trabalha comigo vão dar uma risada, porque nomear os route maps e os ACLs não é algo consistente. Então, se nós temos uma rede que tem 3 roteadores e queremos um route map para anunciar as redes, tem um nome diferente nos 3 roteadores. E isso realmente me afeta muito. E, logicamente, a questão da documentação, que sempre é um pouco pobre. Então, aproveitando que as configurações de roteadores são texto, e isso não é algo menor, porque lembrem-se que os modelos de linguagem de grande tamanho têm um raciocínio que não é sobre texto, temos que fazer alguma coisa com isso, podemos? E a resposta é sim, podemos fazer muitas coisas. E aqui, então, temos um pouco essa jornada da análise que eu fiz. Vamos ver, por exemplo, as configurações por motivos de tempo e porque era muito complexo, eu não fiz isso para toda a rede, mas unicamente para o que nós chamamos do nosso backbone. E eu baixei as configurações dos 4 equipamentos que são relevantes, são 4 roteadores de um fabricante bem conhecido. E a minha ideia foi a seguinte: em primeiro lugar, eu vou baixar as configurações, vou subir para o modelo de linguagem, eu vou utilizar a ChatGPT 4o e não temos nenhum tipo de convênio de patrocínio com o OpenAI, mas não estamos nos opondo. Se alguém da OpenAI quiser vir para patrocinar o nosso evento, estamos abertos. Bom, a ideia foi basicamente a seguinte: primeiro eu pedi que analisasse a configuração e me desse um feedback para ver o que eu podia obter a partir disso. E o segundo passo, e é o que eu vou mostrar agora, é: me ajude a fazer uma simulação dessa rede utilizando uma ferramenta como o Container Lab. E se vocês não conhecem essa ferramenta, por favor, estudem Container Lab, porque é uma ferramenta maravilhosa. Então, o que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, eu tenho que providenciar informação do contexto para o modelo. Eu preciso explicar: essas são as configurações dos meus equipamentos. Então, eu baixei isso com SSH e como eu vou utilizar o modelo da nuvem, e vocês têm que fazer isso não apenas com configurações, mas com qualquer outro tipo de dado que vocês vão apresentar para o modelo, vocês têm que fazer uma limpeza. Embora há uma mesma condição de todos os modelos que dizem que nas contas pagas não vão utilizar os seus dados para treinamento, por favor, não deem senhas, não deem configurações, não deem as chaves SSH, nem coisas do tipo. Por favor, coloquem unicamente aquilo que vocês querem analisar. E há um comando muito bom, que é o JTech, que de fato já faz isso. Se vocês fazem isso com os roteadores, vai gerar um arquivo enorme que tem essa configuração mais limpa. E a ideia é que esse comando é o que nós enviamos para o suporte técnico, e não queremos enviar justamente todas as senhas e as chaves SSH para o suporte. Então, também vocês podem fazer isso de forma manual e até podem pedir para a linguagem, para o modelo de linguagem, fazer um script para vocês fazerem isso, escrever código. Mas, enfim, uma vez que vocês fazem isso e me permitam mostrar isso fora da apresentação, vai ser dessa forma. Aqui, o que eu fiz foi criar um projeto. Eu coloquei os 4 arquivos de configuração e eu podia ter gerado mais coisas, mas eu preferi manter um pouco mais simples. E depois eu comecei a fazer perguntas. Só um segundo. Eu perguntei, por exemplo, o seguinte: me diga o que os diferentes route maps fazem. E é uma análise muito boa. De fato,
percebe que tem nomes diferentes, mas que fazem a mesma coisa. Então eu me senti um pouco identificado com o meu LLM. E então eu fui pedindo diferentes coisas. Há um outro chat que é muito bom que eu quero mostrar o seguinte, porque eu fiz uma pergunta que é assim. Uma das coisas que nós fazemos na rede de Lacrique em Montevideo é que nós temos algumas cópias de root servers DNS, nós temos uma cópia do root server K e uma do root server I. Então, eu perguntei, o que eu deveria fazer se a minha cópia do root K tem problemas de conectividade? Então, me apresentou uma resposta com vários elementos interessantes, porque, na verdade, me disse que tipo de route maps eu tenho que verificar em cada roteador, me explicou também quais são os caminhos ou paths que utilizam esse roteador e quais não. E, no final de contas, isso, assim como está aqui, é uma documentação excelente, no mínimo. E, de fato, é algo que, com essa análise, podemos utilizar, porque essas informações estão na nossa cabeça. Se eu tenho um problema e eu começar a pensar o que eu tenho que fazer, certamente eu vou fazer a mesma coisa. Mas eu nunca vou escrever isso, certamente. Isso é muito errado, porque a gente não documenta esse tipo de prática. Então, para mim, isso já tem um valor agregado. E me permitam voltar aos slides agora, porque a próxima questão que eu pedi foi: monte um desenho, um diagrama da rede. Isso é algo que às vezes tem uma certa dificuldade para nós, humanos, e principalmente manter isso atualizado. Então, quando eu estou me referindo a um diagrama, eu peço, por favor, que tenham cuidado com o seguinte. Os LLMs sabem desenhar. Se vocês pedem, sabem fazer isso? Bom, tinha agora algumas fotos do Papa bebendo Coca-Cola e coisas do tipo. Mas eu não quero esse tipo de coisas. Eu quero um diagrama. Se vocês pedem isso como imagem, vai fazer qualquer coisa, porque não são bons com esse tipo de coisas. Mas tem um segredo. Podem utilizar ferramentas como Mermaid ou GraphViz, em que vocês podem fazer representações de texto em diagramas, e tem uma linguagem de programação em que nós podemos fazer a expressão do diagrama como se fosse software, de alguma forma. E, no geral, eu gosto mais de GraphViz e não tanto do Mermaid. Mermaid é bom para o que tem a ver com relações entre modelos e bancos de dados, mas eu prefiro o GraphViz. A questão é que são mais bonitos os de Mermaid, por isso que eu dou as duas opções para vocês. E aqui eu vou mostrar qual é o produto final de GraphViz do diagrama. E é ótimo! Acreditem no que eu digo, a parte das configurações da nossa rede é de fato assim. Esse globo amarelo que diz internet é porque eu pedi que fosse assim, porque eu tenho que, de alguma forma, modelar aquilo que está além da rede. E isso faz parte do contexto que eu coloquei no prompt. E tudo isso está lá. E eu pedi que criasse alguma coisa que se chamasse internet e que conectasse a esses dois servidores. O que mais? Vamos falar agora de Digital Twins, e aqui eu pedi que gerasse uma configuração de Container Lab para fazer uma emulação da rede, e depois eu vou subir uma versão um pouco mais limpa para GitHub disso, e mais do que Digital Twin, que Christian já explicou o que era, eu chamei também de Half Sister, Digital Half Sister, ou meia-irmã digital, não simplesmente gêmea digital, porque tem essas duas questões, tem a leitura do estado físico e também a emulação digital, mas nós também podemos fazer mudanças na emulação digital. Isso respeita ao físico, mas neste caso não, é simplesmente para emular. E deixem ver se eu tenho isso por aqui. Bom, aqui temos o resultado da rede emulada. E também é algo muito bom, porque se depois eu quisesse, por exemplo, fazer uma mudança na rede, eu posso fazer uma simulação aqui e ver o que vai acontecer. Por exemplo, se eu quero adicionar uma cópia de outro root server, ou se eu quero decidir, por exemplo, que eu vou migrar um desses roteadores de um fabricante conhecido número 1 para o conhecido fabricante de número 2, eu posso dizer então, gere a configuração desse daqui em um formato diferente para que os mesmos route maps sejam respeitados. De fato, aqui vocês têm tudo isso. Gerou todas as configurações dos equipamentos. E
criou alguns tabs para os sistemas autônomos que não são os nossos. E ficaram até com os mesmos endereços IP que estão em produção. Então, quando eu fizer essa simulação do reverso do DNS, é de fato real. Faz essa simulação de uma forma ótima. E como eu estou ficando sem tempo, eu quero rapidamente passar para o último caso que eu preparei, que tem a ver com o que nós chamamos Ancient Conic, que eu mencionei rapidamente de passagem. Há um conceito que é function calling, que é chamada de função, e é diferente, é bem parecido, e os que são de Anthropic estão gerando um protocolo que se chama NSP para esse tipo de ação, que é dizer para o modelo que tem esse contexto e que tem à disposição algumas ferramentas para fazer algumas coisas. Então, o que eu coloquei foi o seguinte. Vamos tentar criar uma ferramenta que permita fazer um diagnóstico de problemas simples de conectividade. Um clássico é chamar um servidor e eu não posso chegar a um endereço IP. O que vocês fariam? Um ping, claro. Então, o que eu vou fazer aqui, no final de contas, é construir algo que nós vamos fazer através do API. Lembre-se que quando eu disse que quando fazemos API, o modelo não tem memória, então nós temos que repetir o comando por completo toda vez que a gente precisar. E o que eu vou fazer são 3 passos. Por um lado, eu vou programar uma função. De fato, eu fiz isso em Python, que é para fazer o ping. Na verdade, eu pedi para o ChatGPT que fizesse a função. Eu alterei um pouquinho, mas foi simples e já foi gerada bastante bem pelo ChatGPT. E depois, a seguinte questão, e vejam aqui. Eu montei um system message, ou mensagem de sistema, que é como um prompt fixo, e eu disse, você vai fazer um diagnóstico de problemas de rede, você é um assistente de redes, você tem essa ferramenta à disposição. Me permitam mudar a cor? Sim, aqui eu estou definindo a função, e eu estou indicando o ping, o que esse ping vai fazer, eu estou indicando quais são os parâmetros e qual é a saída também. Então, o que nós vamos fazer depois disso é utilizar uma outra ferramenta. Com essa ferramenta, eu indico que eu tenho problemas para me conectar com o endereço IP e depois vai me devolver algumas questões como essas daqui. Fez o ping dos 3 roteadores que existem e disse o seguinte, eu consegui fazer isso, mas eu encontrei alguns pacotes perdidos, o packet loss. E eu recomendo fazer o seguinte, aqui algumas coisas interessantes que eu não estou mencionando, porque a única coisa que eu disse é que tinha que fazer um ping e que eu tinha problemas. Mas eu não disse qual era a origem, eu também não disse quantos pings tinha que fazer, eu nem sequer pedi que procurasse package losses e pedi simplesmente que buscasse problemas. E eu não precisei escrever um parse para a saída do ping, foi capaz de ler a saída do ping diretamente do Linux e interpretar o que estava vindo de lá. E por quê? Porque tudo isso é basicamente texto, e há coisas que o modelo de linguagem provavelmente foi treinado com milhões de pings que estão por aí disponíveis. Então, dessa forma, eu encerro a minha apresentação, peço desculpas porque eu fui mais rápido no final, e eu compartilho aqui um exemplo ótimo da inteligência artificial que eu vi hoje de manhã. Eu não sei se nos seus países os nomes desses pássaros também são cardenais, mas alguém pediu que fizesse essa imagem de inteligência artificial e foi muito engraçada, porque são cardenais lá na chapela, e foi justamente isso que fez. Bom, muito obrigado por terem acompanhado o evento. Eu sinto muito não ter acompanhado presencialmente. Queria também agradecer a Christian e a Ariel por terem compartilhado esse espaço comigo. E devolvo justamente a palavra para vocês aí. Obrigado. Muito obrigada, Carlos. Obrigada, Ariel. Infelizmente não temos tempo para perguntas, mas vocês podem falar com Ariel por ali ou escrever diretamente para
Carlos. Agora vamos passar para o encerramento de LACNIC 43. Para isso, eu convido ao diretor de LACNIC para os anúncios sobre LACNIC 44.